Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa detalhada aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa figura bíblica que, olha, talvez não seja tão famosa, né? Jotão, o filho mais novo de Gideão, lá do livro dos Juízes. E a gente está com um material ótimo aqui, um artigo do Diego Pereira do Nascimento, que foca justamente na história e no significado do Jotão. Exatamente. Esse material, ele não é só contar a história de novo, sabe? A ideia é analisar mesmo a trajetória dele, especialmente aquele ato de coragem, né? De confrontar o meio-irmão, o Abimeleque, que tomou o poder de um jeito bem violento. Muito violento. Então, a nossa missão aqui, usando esse artigo como guia, é entender quem foi esse cara, Jotão, qual era o rolo todo que estava acontecendo depois que Gideão morreu e o que aquela parábola famosa que ele usou, o que ela diz pra gente sobre poder, justiça, resistência. Ok, vamos desempacotar isso. É uma ótima ideia. E esse artigo do Nascimento, pelo que a gente vê, ele argumenta que a história do Jotão, mesmo sendo curtinha na Bíblia, ela é tipo um espelho, sabe? Dos dilemas de Israel naquela época dos juízes. Faz sentido? É um momento de vácuo, né? Gideão, que era um líder forte, carismático, morre. E aí o Nascimento parece focar nisso, como esse vazio de poder expõe as tensões todas, sociais, religiosas, a política fica frágil, e isso abre espaço para alguém como Abimeleque surgir. Exato. E aí entra o Jotão, né? Como essa voz quase profética no meio do caos. Perfeito. Para quem talvez não lembre tão bem, vamos localizar o Gideão rapidinho. Ele foi o 5º juiz de Israel, ficou famoso por aquela vitória contra os midianitas, com só 300 homens. Um feito incrível. Incrível mesmo. Trouxe 40 anos de paz. O nome dele em hebraico, Gideon, significa algo tipo lenhador, aquele que corta. Bem a cara dele, né? Sim. Guerreiro decidido. Mas, e isso aqui é chave para entender o resto, Gideão recusou ser rei. Quando ofereceram, ele disse não. Falou que só o Senhor devia governar Israel. Uma decisão, nossa, com consequências gigantescas. Gigantescas, e o Nascimento no artigo com certeza deve bater nessa tecla, né? Como essa recusa, por mais que fosse por um motivo nobre, piedoso, deixou a sucessão em aberto. Não tinha um plano claro. Pois é. E aí Gideão morre, e o texto bíblico mostra Israel escorregando de novo, voltando para o que chamam de apostasia, que é o tipo se afastar da aliança com Deus, né? E para o sincretismo religioso. Aquela mistura, né? Tenta. De várias esposas. E ainda tinha o Abimeleque, filho de uma concubina lá de Siquém. 70 filhos, imagina a confusão. Exato. O Nascimento deve explorar isso, essa quantidade enorme de herdeiros, num clima de instabilidade religiosa, sem rei definido. Era receita para o desastre. Para a briga pelo poder, uma briga violenta. Com certeza. E dentro dessa multidão de filhos, alguns se destacam na história que o Nascimento analisa, né? Tem o Jéter, o mais velho, ele lutou com Gideão, estava lá nos 300. Sim. Mas tem aquele episódio meio polêmico. Ele hesita na hora de executar 2 reis midianitas que foram capturados, o Zeba e o Zalmuna. O artigo talvez discuta isso. Foi medo, como Gideão deu a entender, ou foi, sei lá, um momento de misericórdia, uma dúvida? É uma boa pergunta. O nome dele, Yetzer, significa abundância, excelência. Talvez tivesse algo mais ali. Pode ser. Aí, claro, tem o Abimeleque, filho da concubina de Siquém. O nome dele já diz tudo, né? Abimeleque, meu pai é rei. É quase uma declaração de intenção. Uma ironia pesada, né? O Nascimento deve apontar isso. O filho querendo ser o que o pai recusou ser. A ambição que Gideão rejeitou, o Abimeleque abraça. Totalmente. E aí chegamos no Jotão, no nosso foco de hoje. O caçula. Nasceu provavelmente já no finzinho da vida de Gideão, lá por 1115 a.C. Ele deve ter visto a paz, mas também o começo da decadência, né? Sim. Ele cresceu na paz, mas viu a coisa desandar depois. E o nome dele, Yaltham, também é muito significativo. O Senhor é perfeito. O Senhor é íntegro. Que contraste com o Abimeleque, né? Exato. E o ponto mais dramático da história dele. Ele foi o único dos 70 filhos legítimos de Gideão
que conseguiu escapar do massacre que o Abimeleque promoveu. Uau! O nascimento, talvez, o coloque não só como um sobrevivente, mas como a própria personificação da justiça, da legitimidade, que o Abimeleque tentou apagar, né? Essa coisa de ser o único sobrevivente é muito forte. No artigo O Nascimento pode argumentar que o Jotão vira, meio sem querer, o guardião da memória, da verdade, contra a história que o Abimeleque está tentando impor. Boa perspectiva. Ele não é só um cara que fugiu, ele é a testemunha viva da injustiça, e o nome dele, o Senhor é Perfeito, fica ali como um contraponto direto à violência e à bagunça do reinado que o Abimeleque está querendo montar. A fuga dele não é só física, é a preservação de um princípio. E isso leva direto para a ascensão sangrenta do Abimeleque. Gideão morreu, ele age rápido, vai para Siquém, terra da mãe, e joga todas as cartas. Usa os parentes, usa a fama do pai. Astuto. E o argumento dele é pura política, né? Gente, é melhor ter um rei daqui, sangue do nosso sangue, do que 70 caras lá de Ofra mandando em vocês. E é aqui que o negócio fica realmente interessante. Com certeza o Nascimento analisa isso como uma manipulação muito esperta, né? Explorando identidade local, talvez um ressentimento de Siquém. Sim, Abimeleque percebe o vácuo de poder e aquele desejo por um líder central, algo que Gideão tinha legado. Ele explora isso. E a análise do Nascimento provavelmente mostra a estratégia do Abimeleque como um golpe em várias frentes. Não é só o parentesco. Ele busca dinheiro e legitimidade no lugar mais errado possível. No templo de Baal, né? Exato. Os moradores de Siquém dão para ele 70 moedas de prata tiradas do templo de Baal-Berite. O nome já é uma doideira. Senhor da Aliança. Pegaram o conceito de Israel e misturaram com Baal. Que confusão. Usar dinheiro de um templo pagão para financiar um golpe político em Israel. Isso mostra o tamanho do sincretismo, o quão longe eles estavam do que Gideão representava. E, com essa grana, o que ele faz? Contrata homens levianos e atrevidos. Mercenários, basicamente. Para executar o plano. E que plano? A brutalidade é chocante. Abimeleque pega esses caras, vai até Ofra, a casa do pai, juntos 70 meio-irmãos. Quer dizer, 69, né? Jotão escapou. 69. E mata todos eles, em cima de uma única pedra. Um ritual de extermínio mesmo, para não sobrar ninguém para disputar o poder. O Nascimento pode até interpretar essa pedra única como um símbolo, né? A tentativa do Abimeleque de criar um poder único, absoluto, matando a diversidade que aqueles 70 filhos representavam. É uma imagem muito forte. E no meio desse horror todo, Jotão escapa. O artigo do Nascimento talvez destaque a astúcia que a Bíblia menciona. Não foi só sorte. Talvez ele conhecesse bem a casa, né, sendo mais novo. Pode ser. Talvez fosse menos visado ou soubesse onde se esconder. A fuga dele é a falha no plano perfeito do Abimeleque. É a semente da ruína que vai vir depois. Ele vira a voz que a pedra não conseguiu calar. Com os rivais fora do caminho, o pessoal de Siquém e de Bet-Milo, ali perto, se junta e proclama Abimeleque rei, provavelmente perto de um carvalho sagrado, outro sinal daquela mistura religiosa. Parecia que a ambição tinha vencido, tudo selado com sangue e com a ajuda da comunidade. Um cenário sombrio. Mas o silêncio não dura muito. Na hora da coroação, ou logo depois, Jotão reaparece. Ele sobe lá no alto do Monte Gerizim, uma montanha com uma vista direta para Siquém, um lugar super importante na história deles. Um lugar simbólico. E de lá, ele levanta a voz. Imagina a coragem, um fugitivo, sozinho. E ele conta uma parábola para o povo que estava aclamando o rei novo. Ah, essa parábola, o Nascimento com certeza dá um destaque para ela. É uma das mais antigas da Bíblia e o recado político é na cara. Conta pra gente. Idade, mas ela recusa. Diz, tipo, eu vou deixar de dar meu óleo, que agrada a Deus e aos homens, para ficar balançando por aí sobre as outras árvores? Faz sentido a recusa dela. Total. Aí chamam a figueira, símbolo de doçura, de alimento, da vida em casa. Ela também recusa. Vou deixar minha doçura, meu fruto bom, para ficar mandando nas árvores? Também não quis. Depois a videira, símbolo de alegria, de festa, mesma resposta. Vou deixar meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, para ficar governando vocês.
Ninguém queria a responsa. Ou melhor, queriam continuar sendo úteis, né? Exato. O Nascimento deve analisar isso. Não são árvores quaisquer. São a base da vida ali. Oliveira, figueira, videira. Símbolos de estabilidade, de produção, de bênção. Representam líderes que servem, que entregam algo de valor. E aí? Aí as árvores, meio desesperadas ou sem noção mesmo, apelam para o espinheiro. Uma planta que não serve para nada, não dá fruto, não dá sombra, só tem espinho, pega fogo fácil e ainda espalha o incêndio. Nossa. E o espinheiro aceita na hora, mas com uma arrogância absurda. Ele diz: "Ah, vocês querem mesmo me fazer rei? Então venham se abrigar debaixo da minha sombra." Uma piada, né? Quem busca sombra no espinheiro. Impossível e perigoso. E ainda ameaça: "Mas se vocês não vierem, vai sair fogo de mim, do espinheiro, e vai queimar até os cedros do Líbano." Os cedros, as árvores mais nobres, mais fortes, seriam destruídas por essa planta inútil. Que imagem. Então, o que isso tudo quer dizer? A aplicação da parábola é direta, né? Destruidora. Com certeza. As árvores boas, produtivas, são os líderes de verdade. Talvez os irmãos que Abimeleque matou ou o próprio Gideão, que não quis ser rei para poder servir. Sim. E o espinheiro, bom, não tem nem dúvida, é o Abimeleque. Um líder sem valor nenhum, que não oferece nada de bom, só perigo. E que vai trazer destruição, o tal fogo que vai queimar todo mundo. Até os mais fortes, os cedros, talvez a elite de Siquém, ou Israel inteiro. O artigo do Nascimento deve explorar a genialidade do Jotão aqui. Ele não acusa o Abimeleque de cara. Usa a parábola para fazer o povo pensar, para que eles mesmos julguem a furada em que se meteram. Esperto. E o lugar, o Monte Gerizim, não é por acaso, como o Nascimento deve ressaltar. Na tradição de Israel, Gerizim era o Monte da Bênção. O Monte Ebo, que ficava em frente, era o da maldição. Lembra do Deuteronômio? Lembro, sim. Então, quando o Jotão fala essa parábola de lá, do Monte da Bênção, ele está meio que subvertendo tudo, transformando a festa da coroação do Abimeleque numa maldição. Ele não só diz que a escolha de Siquém foi burra, mas ele amaldiçoou a aliança deles com Abimeleque. Uma profecia ali, né? Exato. Ele prevê que aquela relação, que nasceu na traição e no sangue, vai acabar em destruição para os dois lados. Que saia fogo de Abimeleque e queime o povo de Siquém. E que saia fogo do povo de Siquém e queime Abimeleque. É uma maldição de autodestruição. Uma denúncia e uma profecia tudo junto. Depois desse discurso incrível, Jotão some de novo. Foge para um lugar chamado Ber, que significa poço, talvez o lugar de refúgio, de sumiço. E ele sai da narrativa principal. Deixou o recado e vazou. Exato. Aí a gente avança 3 anos. O reinado do Abimeleque foi exatamente o que o espinheiro prometia. Opressão, instabilidade e a maldição do Jotão começa a pegar fogo literalmente. Lembra do fogo mútuo? Lembro. O texto bíblico fala que Deus enviou um mau espírito, um espírito de discórdia entre Abimeleque e o pessoal de Siquém. Justamente aqueles que tinham colocado ele lá no poder. Agora eles conspiram contra ele. O Nascimento deve analisar esse mau espírito não como uma possessão, talvez, mas como a consequência lógica daquela aliança torta, né? A desconfiança, o ressentimento pelas táticas do Abimeleque, a instabilidade que um líder violento gera. Faz todo sentido. Tudo isso ferve e explode. Aparece um cara, Gaal, filho de Ebede, chega em Siquém e vira o líder da oposição rapidinho. Começa a inflamar o povo contra Abimeleque, falando para eles rejeitarem o filho de Gideão e voltarem às suas raízes locais. Como aquela base de apoio se esfarela. Mostra como o poder construído só no oportunismo, sem legitimidade, sem serviço, é frágil. Exatamente o que a parábola do Jotão tinha cantado à pedra. Abimeleque reage à rebelião com a violência de sempre. Ataca Siquém, derrota o Gaial, destrói parte da cidade, mata um monte dos antigos aliados. Chega a jogar sal nas ruínas. Um ato simbólico de maldição, de deixar estéril. Pesado. Alguns líderes de Siquém fogem para a torre do templo de Baal-Berite. Olha a ironia.
O mesmo templo de onde saiu a grana para eleger o Abimeleque. Caramba, o ciclo se fechando. E ele cerca a torre, ameaça botar fogo. O fogo do espinheiro começando a agir de verdade. Exatamente. Mas a justiça final vem de um jeito que ninguém esperava. Abimeleque persegue quem sobrou dos rebeldes até uma cidade chamada Tebes. E lá, quando ele está liderando o ataque contra uma torre, onde o povo se refugiou, O que acontece? uma mulher anônima, lá de cima da muralha, joga sabe aquela pedra de moer, grão manual? Pé de moinho. Isso. Joga a parte de cima da mó, que acerta a cabeça do Abimeleque e racha o crânio dele. Nossa, que fim. Uma morte irônica, né? E humilhante para um tirano. Ferido de morte por um objeto de cozinha jogado por uma mulher qualquer. E o Nascimento com certeza exploraria essa ironia toda. Pro Abimeleque, morrer pela mão de uma mulher era a pior desonra possível. Por isso ele, agonizando, pede pro escudeiro dele matar ele com a espada. Pra quê? Pra não dizerem que foi uma mulher que o matou. Ele tenta controlar a narrativa até no fim. Tenta. Mas, na análise do texto, essa tentativa não cola. A causa da morte foi a pedrada da mulher. A espada do escudeiro foi só o golpe de misericórdia que confirma o fim sem glória que o Jotão tinha profetizado. O fogo que ele ameaçou jogar nos outros, Acabou queimando ele mesmo. E veio de onde ele menos imaginava. E o pessoal de Siquém também se deu mal, foram destruídos. A maldição dupla do Jotão se cumpriu direitinho. A violência só gerou mais violência, destruindo o tirano e quem ajudou ele a subir. fazendo um balanço disso tudo, então, o artigo do Nascimento parece que nos guia por essa história destacando muito a coragem do Jotão, né? Uma coragem única. Ele usou a palavra, a sabedoria da parábola, como arma contra a tirania. Sim, a força da palavra. E do outro lado, a história do Abimeleque é um aviso que vale para sempre sobre o perigo da ambição sem limite, da traição e de como o poder que vem só da força bruta é frágil no fundo. Sem dúvida. E a narrativa da Bíblia, como o Nascimento deve frisar, lê tudo isso com a lente da justiça divina. A queda do Abimeleque, a destruição de Siquém, não são só fatos históricos aleatórios. São vistos como cumprimento direto da maldição do Jotão. Conecta com o nome dele, né? Exatamente, conecta com o nome Yalthem, o Senhor é perfeito, o Senhor é íntegro. Mesmo naquele caos que era o período dos juízes, a história está dizendo, olha, existe uma ordem moral e as ações têm consequências. E o Jotão? O que aconteceu com ele depois de fugir para BR? É um silêncio no texto. O Nascimento talvez até especule que ele sobreviveu, que viu o fim daquela bagunça dos juízes, e quem sabe até o começo da monarquia, que o pai dele rejeitou e o irmão tentou roubar. Ele fica como essa figura meio enigmática, uma voz da consciência que continua ecoando. Então, o que a gente leva dessa nossa conversa, dessa análise, pensando no trabalho do Nascimento? Fica muito clara a importância de ouvir, talvez até proteger, as vozes que discordam, né? Aquelas que têm a coragem de falar a verdade para o poder, mesmo quando parecem fracas. Verdade. E também o poder que as histórias têm, as parábolas. Um poder impressionante para passar verdades difíceis e desafiar quem oprime. A palavra do Jotão, dita lá do alto do monte, sobreviveu milênios. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Talvez um ponto que o Nascimento também sugira. A história do Abimeleque e do Jotão acontece num vácuo de poder. Gideão morre e fica a pergunta, quem manda agora? Sim. E a gente vê dois modelos opostos surgindo. O Abimeleque, manipulação, aliança errada, violência para tomar o poder. E o Jotão, sem exército, sem política, mas com sabedoria, coragem moral, a palavra profética para denunciar a injustiça. Dois caminhos bem diferentes. Muito diferentes. E essa dinâmica buscar poder na força contra resistir com a verdade ou com a moral, isso não ficou só lá no livro dos Juízes, né? Como será que esses padrões se repetem hoje? Como a gente distingue entre os líderes tipo espinheiro,
que prometem segurança, mas só trazem destruição, e aquelas vozes, talvez mais quietas, que apontam para um caminho mais certo, mais íntegro, mesmo que seja mais difícil? É uma pergunta que continua muito atual. Uma reflexão muito forte para a gente terminar. Agradecemos a todo mundo que acompanhou a gente nessa exploração da história de Jotão, filho de Gideão, e das ideias que ela desperta, especialmente com a ajuda do artigo que a gente usou como base. Valeu e até a próxima!